Olá pessoal, tudo bem? Continuando, né, o nosso assunto aí, né, sobre a África, né, a gente conhecendo aí, né, um pouquinho da África, né, e vendo como que os portugueses, né, conquistam esse território e a partir dessa conquista, né, nós vamos ter aí a escravidão, certo? Vocês devem ter percebido, né? Se não perceberam até agora, vão perceber agora, né? Para perceber, para poder entender que antes dos portugueses chegarem na África, né? A escravidão lá na África já existia, né? Nós vimos aí que a África é um continente muito grande, certo? Muita diversidade, então a gente pode falar, né, que existem várias Áfricas dentro de uma África só, né? Então se tinha uma rivalidade, certo? Então por conta dessa rivalidade, já na África existia a escravidão, tudo bem? Com a chegada dos portugueses, né, no continente africano, essa escravidão, ela vai mudar o seu caráter, tá? Ela vai ter aí um caráter mercantilista, né? Vai ter um caráter aí de lucro, tá? Por isso, né, que esse escravo africano, né, ele vai acabar sendo aí uma mercadoria, certo? Pessoal, para essa aula, antes de vocês continuarem aí, né, escutando o vídeo, vocês vão precisar ler o livro, tudo bem? Página 198 a 201. Lá na plataforma também tem tudo o que vocês precisam fazer, certo? Então tem as atividades, tá? As atividades, que são as questões do livro, né? Elas estão indo com o gabarito. Então, depois que vocês responderem, né, dá uma olhada no gabarito. O gabarito, nesse momento, né, ele vai servir também para tirar dúvida, tudo bem? Então, veja o que está escrito no gabarito, veja as respostas de vocês, certo? E veja o que precisa corrigir e o que precisa completar. Além das questões, vocês vão também receber na plataforma um texto, né, falando dessa escravidão que já existia na África antes da chegada dos portugueses. Tudo bem? Pessoal, o próximo reino, então, que nós vamos ver, né, vai ser aí o reino do Congo, tá? O reino do Congo, né, ele vai surgir aí em fins do século XIII entre os povos bantus, tá? Os povos bantus, né, vão ser muito importantes, certo? Para nossa cultura, nós vamos ter uma influência muito grande desse povo banto aqui no Brasil, certo? Porque a maioria dos escravos, né, que vão vir para a colônia, certo? Vão ser bantus, tudo bem? Então, vocês têm aqui, né, na página 198, né, o limites do Congo, né, lá no século XVIII, tudo bem? Bom, esse reino, pessoal, ele era muito importante, certo? Porque ele se desenvolveu muito na metalurgia, tá? Só que além da metalurgia, né, a cerâmica, a tecelagem, o pastoreio e a agricultura também faziam parte da economia desse reino, certo? E nós vamos ter aí, né, destaque para as funções exercidas pelas mulheres, tá? Quais eram essas funções, né? Vão ser as mulheres aí, né, que vão semear, que vão regar, certo? Que vão ser responsáveis pela colheita, tudo bem? Nós vamos ter ainda, né, importante aqui no Reino Congo, certo? O trabalho dos ferreiros, certo? Nós falamos também que no continente africano, né, além da diversidade, né, de costumes, das línguas, das etnias, nós também vamos ter uma diversidade da religião, certo? Então, nós vamos ter regiões da África, né, onde vão ser muçulmanos, nós vamos ter região da África, né, que vão seguir, né, os seus próprios ritos, certo? E nós vamos ter regiões da África que vão seguir a religião católica, tá? Que vai ser o caso aqui do Reino de Congo, tudo bem?
Pessoal, lá em 1482, né, vai chegar à região do Congo, né, o português Diogo Cal, tá? Então, a partir daí, né, é que os congolenses vão ser convertidos ao cristianismo, tudo bem? E também, pessoal, a gente falou, né, que esse povo, né, vai influenciar muito, né, a nossa cultura, porque grande parte, né, dos escravos africanos, né, trazidos aqui para a América Portuguesa, né, que foram, né, especialmente destinados, né, para as minas de ouro, tá? Então, essa coisa da escravidão, né, vai se intensificar muito, né, nesse terceiro ciclo econômico da colônia, né, que vai ser a exploração do ouro e dos metais preciosos, né, que eram o que os portugueses, né, tinham um objetivo quando chegaram aqui, né, em 1500, né, vai demorar um pouquinho, mas eles vão encontrar. Então, a mão de obra escrava vai se intensificar muito nesse período, tá? Então, a maioria, né, desses escravos vai para a região das Minas Gerais, tudo bem? Isso aí ao longo, né, do século XVIII, né, vão sair então do litoral de Angola e do Congo, tá? Então, em Minas Gerais, a gente vai ter essa mistura muito grande, né, da religião católica, né, com essa religião dos africanos, tá? Quem já foi para as cidades históricas de Minas, né, pode ver isso também retratados nas muitas igrejas, né, que existem aí desse período. Tudo bem? Pessoal, lá na página 199, que vocês vão fazer uma atividade, né, trabalhando aí com documentos, né, esse documento, certo, vai apresentar algumas diferenças, né, entre as visões construídas pelos conquistadores europeus, certo, e pelas estruturas políticas locais do Congo, tá? Então, o pessoal do Congo tinha uma visão e os portugueses tinham outra, tá? O que vocês têm que observar bem para fazer essa atividade, certo? A gente tem que ter em mente, pessoal, o fato de os portugueses projetarem o seu modelo de organização política sobre o território do Congo, certo? Sem perceber, né, que diferentemente das monarquias centralizadas, né, da Europa, né, só para lembrar que a monarquia centralizada, né, é aquela monarquia em que o poder está centralizado, né, na mão de um rei, certo? Então essa era a forma, né, de governo dos países da Europa. Portugal não fugia à regra, mas não era a forma de governo, certo, do Congo, por exemplo, certo? Então, quando os portugueses chegam nessa região, eles vão com esse modelo de organização, tá? E não vão respeitar o modelo de organização da população do Congo, certo? Lembrando também que numa monarquia, né, característica aí da Europa, né, o poder ele era hereditário, certo? Passava aí, certo, de pai para filho, tudo bem? No Congo, pessoal, já era um pouquinho diferente, tá? Nós tínhamos aí a linhagem materna, tudo bem? Então, passava o poder, mas pelo lado da mãe, tá? Não pelo lado do pai, tá? Na Europa nós vamos ter aí, né, uma sucessão paterna, tudo bem? Além disso, né, lá no Congo, né, essa linhagem materna, né, dos chefes locais, né, vai oferecer também outras possibilidades nessa linha sucessória, certo? Outra coisa também, pessoal, é que precisava, né, nesse território aí, né, nós tínhamos aí, né, no Mani-Congo, né, precisava de muita negociação, tudo bem? Ou se conseguir as coisas através dessa negociação,
certo? Ou através de força militar dos chefes locais, tudo bem? Então, né, com esses exemplos, vocês podem ter percebido que eram modelos de organização muito diferentes, certo? Então, com a chegada, né, dos portugueses no Congo, certo? Esses portugueses, né, eles vão aí introduzir um novo elemento, certo? No jogo da disputa de poder no Congo, tá? E nessa organização social. Então, o que que eles vão fazer, né? Vamos ter a apropriação do cristianismo, certo? Então, eles vão cristianizar, né, a população aí do Congo, certo? Alguns chefes locais também vão se apropriar, né, desse cristianismo, tudo bem? Porque, né, essa disputa, né, de poder, né, era um modo de fazer frente à religião dos ancestrais divinizados, tudo bem? Cuja memória, certo, assentava a legitimidade dos governantes. Então, eles vão entrar em choque aí também por causa da religião, tá? Então, é isso também que vocês vão observar aqui nesse trabalhando com os documentos, tá bom? Para vocês fazerem essa atividade, pessoal, o que é importante? Além de vocês lerem o texto, é vocês lerem a imagem também, ver a mensagem que a imagem quer passar, certo? Ler a legenda também, certo? E procurar buscar o que o autor dessa aquarela quis mostrar, qual a mensagem que ele quis passar, tá? Então, quais as características das práticas religiosas aqui praticadas, certo? Então, vocês observem tudo isso para estar respondendo, tudo bem? Na outra atividade, tá? Que vocês vão estar no Saiba Mais aí, né? Sobre uma rainha africana, né? Qual outra dica também para vocês fazerem essa atividade, né? Primeira coisa, faça uma leitura, tá? Então, leia bem esse texto, certo? E começa, depois que vocês leram o texto, né, analisando a partir de uma questão. Eu li o texto, agora eu vou perguntar do que trata esse texto? O que esse texto está falando? Qual a mensagem que esse texto quis passar para mim? Tudo bem? Então, conforme vocês forem percebendo isso, né, do que se trata o texto, né, tenta procurar, né, aí no texto, né, as passagens, né, relacionadas com aquilo que vocês acabaram de afirmar, certo? Ah, o texto fala disso, disso e disso. Onde que eu encontro aqui onde eu acabei de ler? Tudo bem? Então, é assim que vocês vão fazer a análise, tudo bem? Então, leiam com calma, tentam conversar com o texto para entender que mensagem que ele está querendo passar para vocês, tudo bem? Respondam as questões e qualquer dúvida, né? A gente vai ter plantão, né? Amanhã vocês tiram o plantão e mesmo depois do plantão nós vamos ter um pedacinho de aula, tudo bem? Porque na terça-feira nós temos aula dupla, então dá tempo da gente fazer o plantão e fazer aula, tudo bem? Boa aula para vocês e até amanhã!